Amigos de Alto Caporal, boa noite. Hoje eu quero fazer uma sumária e a mais concisa possível consideração acerca da publicação absolutamente anômala e irregular, portanto, feita ontem pelo vereador Vitor Hugo, relativamente a um edital de um certo processo seletivo simplificado. E situação essa que traduz aquilo que eu venho dizendo de há muito, no sentido de que há um verdadeiro governo oligárquico em Alto Caparaó, e ontem eu o denominei com a seguinte expressão: uma organização politicamente criminosa. E hoje eu quero ponderar e fazer rápidas considerações acerca desses aspectos. Em primeiro lugar, no que concerne a publicação absolutamente anômala, para a gente ficar aqui para a gente escolher um vocábulo minimamente decente, vamos ao que diz a lei, porque em Alto Caparaó, lamentavelmente, o que vigora é uma ordem clandestina, uma ordem jurídica paralela. Portanto, o processo seletivo simplificado ele tem extração constitucional e é regulado por essa lei aqui, a Lei 8745, que em seu artigo 3º diz o seguinte: o recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei, portanto que é a lei de regência, a lei que dá diretrizes gerais para toda a administração pública. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo simplificado, que era o processo de que se tratava ontem, a publicação feita pelo Vitor Hugo, um vereador que deveria, em tese, produzir leis e fiscalizar o executivo, agora serve sei lá, publicador do Diário Oficial do município. A situação é a inversão, é a inversão absoluta da ordem natural das coisas, mas passemos à questão propriamente dita. Aí fala: o recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público, porque o processo seletivo simplificado ele não só exige, como reclama uma necessidade, por assim dizer, urgente, razão pela qual ele é, por assim dizer, um concurso público com menores formalidades. E, portanto, quando há necessidade de concurso público, não se faz mediante o instituto do processo seletivo simplificado. Pois bem, olha o que diz a lei: sujeito a ampla divulgação. Houve alguma ampla divulgação do respectivo edital? Não. Houve divulgação por meio das páginas da prefeitura ou da Câmara no Facebook, ou como, dado que em Alto Caparaó é uma cidade pequena, via carros de som ou algo do gênero? Em absoluto, não. De maneira que, a toda evidência, esse sigilo no que diz respeito à publicação desse edital, ele cheira a um jogo de cartas marcadas. Mas passemos agora à legislação propriamente municipal. A lei municipal que rege a matéria é a 287 de 2008, que em seu artigo 3º diz o seguinte: os editais deverão ser publicados nos quadros de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Alto Caparaó com antecedência mínima de 3 dias úteis. Ou seja, em obediência à Lei Federal de Regência, deve ser dada ampla divulgação. A lei municipal colocou esse prazo absolutamente exíguo de 3 dias para que seja publicado o edital. O prazo mesmo da lei municipal já é estranho. E essa lei ela é oriunda também da gestão do atual prefeito Júnior Jacomel, quando ele exerceu a chefia do executivo em 2008, se não me falha a memória. Está aqui, 7 de janeiro de 2008, isso, de 2008, ou seja, na constância de sua gestão. Então, já são questões meio estranhas. Não há ampla divulgação, o prazo que foi estipulado, definido na lei municipal que rege a matéria de tão somente 3 dias, poderia ser um prazo um pouco maior, muito embora a questão trate de urgência e emergência, mas ainda assim o prazo é a rigor estranho.
e não foi dada ampla divulgação que diz respeito ao cerne da matéria, né, ao busilis da questão. De sorte que, a toda evidência, eu estava lendo os comentários ontem das mulheres lá, no próprio post do Vitor Hugo, que aliás eu fui marcado desse post pelo Rodolfo. Muito obrigado, Rodolfo, aí, por ter marcado lá, para que eu analisasse também essa matéria. E essa matéria traduz em absoluto aquilo que eu venho dizendo há tempo, que há uma organização politicamente criminosa instalada em Alto Caparaó de tipo oligárquico, ou seja, os interesses do povo estão absolutamente escanteados em prol do interesse de uma minoria muito forte, muito política e economicamente estruturada. E por que eu digo uma organização politicamente criminosa? Não porque eu impute a eles um crime propriamente, um crime de cunho penal. Eu digo porque eles estão incorrendo em inúmeras infrações político-administrativas, ou seja, crimes de responsabilidade, ou o que alguns doutrinadores chamam de crimes propriamente políticos. Crimes esses, por exemplo, se nós tivéssemos uma democracia em Alto Caparaó minimamente regular, rígida, normal, o que houve na última reunião ordinária, por exemplo, a censura que foi direcionada ao vereador Ricardo no momento em que ele fazia uso da palavra, que é o maior instrumento de trabalho que ele tem enquanto vereador, enquanto mandatário do povo, aquele ato de privilegiar o chefe do executivo em detrimento de um vereador dentro da sua própria casa, por exemplo, é uma infração político-administrativa, ou seja, um crime de responsabilidade, um crime político. Isso está regulado no Decreto-Lei 201 de 67, que regula os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais e vereadores. Lá diz o artigo 4º: são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 1º: impedir o funcionamento regular da Câmara. Ora, a toda evidência, a presença do chefe do Executivo na última reunião ordinária impediu o funcionamento regular da Câmara, uma vez que, se de fato ela estivesse funcionando de maneira válida e regular, não se teria cassado a palavra do Ricardo em homenagem à presença do prefeito municipal que estava no recinto. De sorte que esse ato já configura, por assim dizer, uma infração político-administrativa, um crime de responsabilidade. E no inciso 10º do mesmo artigo diz assim: proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Ora, se o prefeito municipal e os 8 demais vereadores, ressalvado o Ricardo, que de fato vem exercendo com brilhantismo seu mandato, se eles tivessem de fato agido com base na boa-fé, com base no decoro, os próprios 8 vereadores, independentemente da ideologia a que eles estão filiados, ainda os de base, muito embora adversários políticos no âmbito da Câmara Municipal, teriam que ter resguardado o direito de fala do Ricardo, mas pelo contrário, o que se viu está registrado para todos assistirem. Se vocês quiserem ter esse desprazer, nós vimos inclusive 2 vereadores que bateram palmas da maneira mais esdrúxula possível, a ponto de tornar tão vexatória a situação que os seus próprios pares não os acompanharam e de imediato eles pararam de aplaudir porque viram o vexame no qual eles incorreram. Então, meus amigos, a situação é absolutamente essa. Alto Caparaó, em apertadíssima síntese, está sob o comando de uma organização politicamente criminosa, porque reiteradamente eles vêm cometendo infrações político-administrativas e a razão é clara, né? O Poder Executivo assambarcou o Poder Legislativo, de forma que o Poder Legislativo atualmente já não tem autonomia institucional, ele é só um departamento do Poder Executivo. Então, meus caros, em resumo isso, desejo a vocês um feliz sábado, um ótimo final de semana e estamos juntos sempre aí porque der e vier, porque, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Portanto, a verdade prevalecerá de uma forma ou de outra.
Tamo junto, abração a todos.